Muito bem, agora sim podem abrir a palavra de Deus para o livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. E eu já preguei no início da quarentena, eu preguei esta mensagem, por que Deus permite as pandemias? Mas o nosso texto era Mateus capítulo 24. Nesta noite, por que Deus permite as pandemias? Mas o nosso texto é Apocalipse, capítulo 9. E nós vamos ler pelo menos alguns versículos desta passagem, tá certo? Então, Apocalipse, capítulo 9. Marlúcia, se você quiser, podem ir lá para o mezanino, tem bastante lugar lá em cima. Nós estamos recebendo aqui uma família inteira. Podem ir lá para o mezanino, bastante espaço lá em cima, e sejam muito, muito bem-vindos. Então, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 9. Para quem não sabe, essa moça Marlúcia cuida da igreja para nós e deixa a igreja limpinha. Ela é muito caprichosa e ela ama trabalhar neste lugar. Muito bem, nos coloquemos em pé e vamos fazer a leitura deste texto. Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1. Este capítulo inteiro vai falar sobre a quinta e a sexta trombetas que são tocadas pelos anjos durante o julgamento que haverá de cair sobre a terra durante o período da grande tribulação. Você vai perceber que nós não estamos na tribulação. Basta ler este texto. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E este abismo aqui é o próprio inferno. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus ou a marca de Deus. E foi-lhes permitido a esses demônios, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Por enquanto, podemos parar aqui a nossa leitura, mas nós vamos estar tratando sobre este texto, este capítulo inteiro, do livro de Apocalipse, capítulo 9. Podem se assentar e que Deus abençoe a entrega de sua palavra nesta noite. Meus amados irmãos, quando Jesus Cristo abrir o 7º selo, ele vai abrir um livro com 7 selos. Cada selo representa um evento catastrófico que será derramado de sobre a face da terra. E quando ele abrir o último selo daqueles 7 selos, haverá 7 anjos. E esses anjos irão tocar exatamente 7 trombetas. Mas cada anjo, um após o outro, eles não irão tocar simultaneamente, mas um após o outro tocará a sua trombeta, e cada uma delas irá derramar mais julgamento de sobre a face da terra. Isso quer dizer que quem pensou que o pior já havia passado, se enganou. Se enganou porque dias piores ainda estarão por vir. Por exemplo, que tipo de julgamento irá cair sobre a terra através desta quinta e desta sexta trombeta? Satanás,
a estrela caída receberá poder sobre todas as criaturas que estão no inferno. Ele é a estrela caída do nosso texto. Aí ele irá abrir as comportas do inferno, ou seja, o poço do abismo, e haverá trevas sobre a face da terra por causa de sua fumaça. Por isso que nós acreditamos que o inferno se encontra no centro da terra, porque quando esse poço for aberto por Satanás, essa fumaça vai sair juntamente com aquela abertura e vai permear a face da terra. Através dessa fumaça surgirão gafanhotos, que serão seres demoníacos, com a aparência de escorpiões e também com a aparência de cavalos, e eles irão atormentar os homens, os habitantes da terra, por 5 meses. Os homens buscarão a morte, desejarão morrer, mas não encontrarão a morte naqueles dias. Satanás, então, a estrela caída, ele possui 2 nomes, um em hebraico, o outro em grego, mas os 2 nomes têm o mesmo significado, Abaddon e o outro nome Apolion, que significa destruição ou destruidor. Então veja você que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos trazer vida, para nos trazer a paz, e o diabo veio ao mundo para nos trazer a miséria e para nos trazer a morte. Em seguida, o 6º anjo vai tocar o que seria na ordem dos eventos, a 6ª trombeta. Neste momento, 4 anjos, demônios destruidores, sairão do grande rio Eufrates. E eles irão destruir a 1/3 parte dos homens, a 1/3 parte da humanidade, que ainda estiver vida sobre a terra. Você há de ver no livro de Apocalipse que as pragas geralmente destroem a 1/3 parte de alguma coisa. Geralmente este é o número que Deus permite destruição. A 1/3 parte são típicas dentro aqui dessas 7 trombetas. Só no capítulo 8, irmãos, nós vamos ver primeiro. As pragas afetaram a 1/3 parte da terra e das plantas. No capítulo 8, verso 7, as plantas foram danificadas pela praga. Aí nos versos 8 a 9, as pragas afetaram a 1/3 parte agora do mar, da vida marinha e das embarcações. Em seguida, versos 10 a 11, as pragas afetaram a 1/3 parte das águas doces. Nem os rios escaparão do julgamento de Deus. E no verso 12, finalmente, as pragas afetarão a 1/3 parte dos céus. A nossa atmosfera também será abalada por essas pragas. Mas aqui no capítulo 9, onde nós estamos, as pragas afetarão a 1/3 parte dos homens. Agora não se trata mais da vegetação, não se trata mais dos rios e dos mares, mas da própria vida humana. Surgirão 200 milhões de soldados que irão compor um aglomerado de nações. Eu creio que esses soldados serão a soma de várias nações, lutando entre si e trazendo morte, trazendo destruição. Tudo isso vai acontecer dentro da 6ª trombeta. Você sabe que durante a pandemia do novo coronavírus, cerca de 728 mil pessoas já morreram, e as mortes foram atribuídas à Covid-19 em apenas 5 meses. 728 mil pessoas. Mas veja que no tocar da 6ª trombeta, irão morrer aproximadamente 2 bilhões e 110 milhões de seres humanos que estarão naqueles dias pisando sobre a terra. O que está acontecendo agora nem se compara, nem de perto, ao que ainda irá acontecer sobre este mundo. E até há 5 meses atrás, você poderia duvidar do livro de Apocalipse, mas agora nenhum de nós tem o direito de duvidar da palavra de Deus. Amém, irmãos?
Nenhum de nós tem o direito de achar que há exagero nas Escrituras Sagradas. Mas a pergunta que não quer calar, por que Jesus Cristo irá abrir os 7 selos? Por que os anjos irão tocar 7 trombetas sobre a face da terra? O versículo 21 responde: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Nós já estamos há 5 meses ou mais atravessando esta pandemia e os homens não se arrependem. As pessoas não voltam atrás. Ainda não estamos vendo nenhum tipo de avivamento espiritual, despertamento espiritual. E durante a grande tribulação será assim também. Apesar de todas as calamidades, os homens não irão se arrepender ao único e verdadeiro Deus que pode livrá-los das pragas. Amém, irmãos? Os homens recusam a se arrependerem de seus pecados. Que pecados são esses? Homicídios, feitiçarias, prostituições e furtos. Então, nesta noite, o que a palavra de Deus ensina sobre cada um desses pecados? A nossa pregação, por que Deus permite pandemias? Então, o que a palavra de Deus ensina sobre cada um desses pecados? Primeiramente, os 2 tipos de homicídios. Os 2 tipos de homicídio. E não se arrependeram dos seus homicídios. E você sabe que há várias maneiras de se matar uma pessoa, e Deus nos garante que nenhum homicida jamais entrará, jamais herdará o reino de Deus. Não matarás. Não matarás é um dos mandamentos mais desobedecidos pelos homens, desde que Caim matou seu irmão Abel. Só no Brasil, meus amados, foram mais de 41 mil homicídios. Mais de 41 mil homicídios no ano de 2019, contra 51 mil homicídios no ano de 2018. Você diria, pastor, diminuímos 10 mil homicídios. Sim, mas este número ainda é muito alto. Como os homens estão matando os homens nos dias de hoje? Em primeiro lugar, através do ódio. Mateus 5, 22, Jesus diz: e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. O que Jesus quis nos ensinar com isso? Raca, louco, era uma expressão que os fariseus sempre usavam contra aquelas pessoas que não viviam de acordo com os seus preceitos, ou aquelas pessoas que não concordassem com os seus dogmas. Hoje em dia, você sabe que nós estamos muito polarizados e divididos, há uma guerra de informações entre nós. Então, hoje em dia, seria o mesmo que ficar chamando as pessoas de gado, ficar chamando as pessoas de vendidas, ou ficar chamando as pessoas de esquerdistas ou direitistas, fascistas ou bolsonaristas, e assim por diante. Jesus deixou bem claro que quando nós estamos pronunciando essas palavras de rancor, de ódio e de juízo, já estamos cometendo homicídio dentro do nosso coração. Só falta o ato físico, porque o ato emocional já foi tomado. Quantos estão entendendo isso? Assim sendo, podemos dizer nesta noite, sem medo de exagerar, os lares estão cheios de homicidas. Os lares estão cheios de homicidas, a política está cheia de homicidas, os meios de comunicação estão cheios de homicidas, e pasmem, até as igrejas estão cheias de homicidas. Porque dentro do nosso coração, nós estamos matando as pessoas com a nossa raiva, com a nossa ira, com a nossa indignação,
com as nossas blasfêmias. Eu quero que você saiba, Jesus Cristo jamais se irou contra as pessoas. Jesus Cristo sempre se irou contra o pecado. Quando ele expulsou os cambistas que estavam comercializando dentro da casa de Deus, a sua ira era contra o pecado e não contra aqueles cambistas. Jesus disse que ele não veio ao mundo para condenar os homens, mas para salvar os homens. Alguns anos atrás, a filha de um de nossos missionários estava sozinha em casa, um bandido entrou dentro da casa e violentou aquela criança. Quando o pai soube do ocorrido, a vontade do pai era de fazer justiça com as próprias mãos. Aquele psicopata foi preso. E já dentro da prisão, alguns dias depois, ele recebeu a visita do pai da vítima. E o pai da vítima, 3, 4 dias depois do ocorrido, já estava com seu coração mais limpo, mais leve, e conseguiu pregar o evangelho para aquele bandido. Falou sobre Cristo, falou sobre salvação, falou sobre o pecado, falou sobre o inferno, falou sobre condenação. Desde então, meu respeito por este missionário aumentou 100%. E onde quer que ele esteja, nós agora fazemos questão de apoiá-lo, porque ele provou para nós que se trata de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus pode perdoar um pecado assim. Amém, irmãos? Através do ódio, homens estão matando homens. Através do ódio, pessoas estão matando pessoas. Dentro da mente, dentro do coração, através dos seus desejos mais primitivos e mais íntimos. Nós estamos matando pessoas. Nós não temos o direito de sentir ódio contra nenhum ser humano que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. O ódio, então, é o primeiro passo para se tirar a vida de uma pessoa, mas não é exclusivo. Infelizmente, hoje em dia também, os homens estão matando outros homens a esmo, sem sentimentos, sem necessidade, sem motivo algum. Estão matando através da indiferença. Tiago 2, verso 13 diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, o que eu vou ensinar é doutrina, e é doutrina verdadeira, não é doutrina falsa. O inferno não será o mesmo para todos os homens. A palavra de Deus ensina que haverá graus de punição, haverá graus de castigo, dentro de um lugar chamado inferno. Nem todos serão condenados do mesmo jeito, punidos e julgados do mesmo jeito. Ainda que perdidos, serão lançados no inferno, haverá graus de castigo. Não haverá misericórdia para quem nunca ofereceu misericórdia. Este princípio vale tanto em vida como também após a morte. Jesus disse: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, e eu acrescento Gomorra, no dia do juízo, do que para ti. Jesus mesmo deixou esclarecido que haverá menos rigor para determinados tipos de pessoas do que para outros. E a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa do juízo. Mais prevalente que o ódio, eu diria que hoje em dia é a indiferença. Mas são pessoas que estão morrendo pela indiferença do que pelo ódio dos outros. E essa ideia ficou muito bem ilustrada na parábola do bom samaritano. Você se lembra que o sacerdote e o levita, que eram homens de Deus, viram a vítima deixada como morta, mas os dois homens considerados de Deus passaram de largo e fizeram de conta que aquela situação não era com eles. Isso se chama indiferença. Isso se chama
eu não me importo. Mas um samaritano que não tinha nada a ver com aquela situação, se comoveu, ele desceu até ao abismo onde estava a vítima, ele se sujou para ajudar aquela vítima, ele ainda gastou do seu próprio dinheiro para curar aquela vítima. Ele não foi indiferente, enquanto que os homens de Deus foram indiferentes. Vejamos alguns exemplos de indiferença que estão matando as pessoas nos dias de hoje. Estão matando de uma vez ou estão matando aos poucos. Por exemplo, aquele filho que comete suicídio, aquele marido, aquela esposa que comete suicídio, sem pensar na saúde daquelas pessoas que vão ficar para trás e vão carregar aquela dor pelo resto de suas vidas. Aquele que desvia dinheiro da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, sem se importar com as milhares de vidas que serão perdidas por falta daqueles serviços. Aqueles profissionais da área de saúde e de segurança que deixam de prestar o devido socorro a quem precisa porque não tem condições de pagá-los. Nunca vou me esquecer deste médico que estava voltando para casa e ele viu um acidente na frente dele, mas não quis parar para socorrer as vítimas. Quando chegou em casa, ele descobriu que uma das vítimas era o seu próprio filho que acabou morrendo por falta de socorro rápido, porque não havia ninguém capacitado para salvá-lo naquele momento. O ódio mata, mas a indiferença mata muito mais que o ódio. Você sabe que no Brasil o aborto é crime. Apesar de ser ilegal, só no Brasil há cerca de 1 milhão de abortos sendo realizados todos os anos. E a cada 2 segundos, 2 abortos são realizados no mundo. Ninguém se importa com essas crianças que estão literalmente sendo mortas no ninho. Eu nunca vi a Rede Globo de televisão fazendo uma reportagem em homenagem a essas vítimas. Inocentes, que nem tiveram a oportunidade de viver 1 segundo sequer neste mundo. Por quê? Porque elas foram mortas no ninho. Hoje o importante é a vontade da mulher, é o direito da mulher, e o feto, o embrião, ele é tratado como um excremento. E não como um ser humano que é. Então, meus amados irmãos, se vocês me permitem, eu quero ser um profeta nesta noite, e como profeta eu quero dizer 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus serão derramadas de sobre este mundo, porque está cheio de homicidas, que não se arrependem, que não se importam com a vida dos outros. Mas este não é o único pecado que está causando e irá causar muitas outras pandemias. Veja comigo os 2 tipos de feitiçaria, por exemplo. Nós lemos no verso 21 que não se arrependeram das suas feitiçarias. E a expressão feitiçaria neste texto, quero deixar bem claro, Apocalipse 9:21, neste texto, feitiçaria, literalmente, significa farmacopeia. Feitiçaria neste texto significa farmacopeia. Quer seja alopata, quer seja homeopata, quer seja fitoterápica ou de qualquer outra natureza. Feitiçaria aqui quer dizer farmacopeia. Nos últimos tempos, a farmácia iria dominar a vida das pessoas. Quantos podem perceber isso? Não é coincidência que o símbolo
da medicina é uma serpente enrolada em um bastão, e aquela serpente enrolada em um bastão representa Esculápio, considerado o deus da saúde, o deus do bem-estar, dentro da mitologia grega. A Bíblia nos ensina que nos últimos tempos, os homens iriam tirar os olhos de Deus, os homens iriam tirar os olhos da palavra de Deus, que tem a resposta, e os homens iriam olhar para a ciência e confiar na capacidade da ciência. Antes que você me interprete mal, Jesus Cristo defendeu a importância dos médicos. Quando ele disse que o são não necessita de médico, mas sim os doentes. Então, com isso, ele defendeu a importância dos médicos. Paulo, o apóstolo, ele tinha um médico particular com ele durante as suas viagens missionárias. Não há nada de errado com os nossos médicos, mas ao mesmo tempo, a Bíblia, a palavra de Deus nos adverte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu creio que o melhor exemplo do uso errado, porque há também o uso correto, mas o melhor exemplo do uso errado da farmacopeia se encontra na história da igreja de Laodiceia. E não é coincidência que a igreja de Laodiceia é a última igreja do cronograma escatológico. Ela é a igreja do arrebatamento e também ela é a igreja da grande tribulação. Ela é a última igreja na lista das 7 igrejas. Ela abandonou a Deus e ela buscou curar as suas próprias doenças, as suas próprias feridas através do homem. Laodiceia era a cidade do colírio e ela prometia acabar com a cegueira, e não só com a cegueira, mas com a doença de todas as pessoas. Mas Jesus Cristo apareceu e disse para aquela igreja que ela mesma era cega e ela só se interessava por dinheiro, riquezas. Então, quais são os dois lados negativos da farmacopeia atuantes nos últimos dias? O primeiro deles é a idolatria da ciência. Paulo advertiu o jovem pregador Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito, guarda o seu conhecimento, guarda a sua doutrina que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada, diga alguém, ciência. Oposições da falsamente chamada ciência é aquela que se opõe, é a dona da verdade e que se acha no direito de controlar a vida das pessoas e nos fazer ajoelhar perante ela. Ou seja, a resposta para todos os nossos dilemas se encontra na ciência. E quem concorda com esta premissa, quer dizer que já foi seduzido pelo feitiço da farmacopeia. Deus não ocupa mais o centro e o primeiro lugar na vida daquela pessoa. Quantos estão entendendo? A falsamente chamada ciência é aquela que ensina que não acreditar em Deus, não acreditar em Bíblia, não acreditar em fé é um atalho para a nossa plena felicidade. O neurocientista, muito famoso, americano, chamado Samuel Harris, propõe a criação de uma ciência da moralidade para acabar de uma vez por todas com a influência da religião e com o fanatismo religioso. E depois, essas pessoas ainda chamam os cristãos de loucos ou de idiotas por terem medo de receberem certas vacinas. Irmãos, o que eu vou dizer, eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos. Durante a formatura de medicina de um de nossos jovens,
O paraninfo, que era professor de medicina e também um médico altamente conceituado, disse para os futuros médicos, disse para os formandos: cuidado com a indústria farmacêutica, cujo objetivo é ganhar dinheiro ao invés de curar as doenças. Ele disse que para cada doença que a indústria farmacêutica inventa, ela ganha milhões e milhões de dólares. E sem saber, este paraninfo estava citando as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 30. Paulo disse que haveria inventores de males. Inventores de males. Quando os males não existem, eles são criados, eles são fabricados, e tudo isso por causa do dinheiro. É muito triste ver, então, as pessoas nos dias de hoje, abraçando a ciência e deixando a oração, e deixando a fé, e deixando principalmente o conhecimento bíblico. Mas o que nós prometemos desde o início desta pandemia, nós iríamos ficar dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos deixar a ciência com os cientistas, nós vamos deixar a política com os políticos, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos o povo de Deus, e nós vamos olhar para a palavra de Deus. Esta foi a nossa proposta, amém, irmãos? Que ficaríamos dentro da palavra de Deus. Outro lado muito negativo da farmacopeia nos dias de hoje é a avareza da ciência. Também para o jovem Timóteo, Paulo disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu vou repetir: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, Paulo não exagerou. Paulo não se utilizou da hipérbole quando ele disse que o amor ao dinheiro é a razão, é a causa de toda espécie de males. Então, de acordo com a palavra de Deus, eu posso dizer que por detrás desta pandemia, por detrás das mais de 100.500 pessoas que morreram no Brasil até este dia, jaz o amor ao dinheiro, que também quer dizer poder. Foi uma afirmação doutrinária, e é assim que precisamos olhar para este mundo e para todos os seus eventos. Por detrás de cada mal, de cada tragédia, existe o amor ao dinheiro. Não só a ciência convencional, mas eu diria muitas igrejas estão se utilizando da miséria e do sofrimento alheio para ganhar dinheiro. Eu não vou dar nomes, mas esses nomes estão divulgados em sites de notícia, políticos, artistas e até magistrados, que hoje são contra o uso deste ou daquele protocolo para tratar a Covid-19, foram pacientes do charlatão João de Deus, na cidade de Abadiânia. Eles agora defendem a ciência, mas praticavam a feitiçaria por dentro, porque no íntimo eles também sabem que não podiam depender apenas da ciência acadêmica, e foram atrás de um curandeiro, e com certeza, muitas dessas pessoas foram curadas por João de Deus, que na verdade agora nós sabemos, era João do Capeta, e também foram curados por muitos outros homens e mulheres, que como este João de Deus, praticam o curandeirismo, e realmente foram curados. Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz,
Ele também cura a fim de enganar as pessoas e manter as pessoas mais atreladas ao pecado e longe do conhecimento do Altíssimo. Por isso, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus derramadas de sobre o mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo está cheio de homicidas, o mundo está cheio de feiticeiros e o mundo não se arrepende e não olha para Deus. Em terceiro lugar, os 2 tipos de prostituição. E não se arrependeram nem da sua prostituição. E a palavra prostituição aqui é a palavra porneia. Porneia significa fornicação ou prostituição. Tem a ver com qualquer tipo de ato sexual ilícito. Você sabia, meus amados irmãos, que no mundo de hoje, com a exceção da pedofilia, e olha lá, e do estupro, todas as demais práticas sexuais não só são permitidas, não só são recomendáveis, como também estão sendo protegidas pela própria lei. E aqueles que discordam, acham ruim, eles estão sob o perigo de serem acusados, processados e até presos. Mas eu tenho uma boa notícia para dar: Deus não tem medo dos homens, amém, irmãos? Deus não se intimida com essas leis que estão sendo feitas para proteger o pecado. Hebreus 13, verso 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esta lei está acima das outras leis. Existe a prostituição religiosa, mas também existe a prostituição física. E tudo isso, meus amados, será tratado, será julgado devidamente durante o período da grande tribulação. O que nós estamos vendo hoje é apenas um ensaio. Se no mundo já morreram 728 mil pessoas associadas à Covid-19, mais de 2 bilhões e 110 milhões de seres humanos irão morrer aqui, no tocar da 6ª trombeta. Por quê? Por causa da orgia religiosa que existe no mundo. Apocalipse 17:5 diz: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A Babilônia aqui representa o ecumenismo religioso, mas também a globalização política. Os homens, eles querem uma só religião, que todos acreditem na mesma coisa, que todos tenham a mesma ideologia. Fala-se muito em liberdade de expressão, mas quantos percebem que essa liberdade está acabando? Você só pode se expressar desde que esteja de acordo com o que eles acreditam, eles pensam, eles acham. Os homens querem uma só religião, um só pensamento, eles querem um só governo. Mas eles não aceitam apenas um Deus. Principalmente se esse Deus for o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Deus que prega justiça, acerto de contas, o Deus que fala sobre o céu e sobre o inferno. Este Deus não tem lugar na agenda globalista. E em segundo, existe a orgia sexual mesmo. Paulo fala: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por isso, irmãos, eu digo: 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças cheias da ira de Deus. Por quê? Porque o mundo está cheio de prostituição e não quer se arrepender. E por último, porque Deus permite as pandemias?
por causa dos dois tipos de furto que os homens estão praticando. Não se arrependeram de seus furtos, de seus roubos. Qualquer estudo, por mais artificial que seja, das Escrituras Sagradas, com respeito às pragas, com respeito ao estado de sítio, nos levará a um desses 4 pecados. Ou seria por causa de homicídios, ou feitiçaria, que é idolatria, ou prostituição ou furto. Não é à toa, então, que todos esses pecados se encontram no Decálogo de Moisés, ou seja, nos 10 mandamentos de Moisés. Além disso, todos os homens que praticam esses pecados ficarão de fora do reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6,10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eles não querem este Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de pecados. Amém, irmãos? Pecados lavados e pecados não lavados. Confessados e não confessados, abandonados e não abandonados. Você sabia que no Código Penal brasileiro há vários tipos de furto? Mais do que o Dr. Francisco poderia me relatar em alguns minutos. Simples, qualificado. Olha este nome, famélico. Já ouviu isso antes? Famélico. Peculato, este a gente conhece bem, e etc. e tal. Mas aos olhos de Deus, irmãos, pelo que eu sei da Bíblia, há apenas 2 tipos de furto: o latrocínio e o simples. Em outras palavras, furto com violência. Lucas 10:30 fala sobre algo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Na verdade, eles pensaram que a vítima estava morta, senão eles teriam terminado o serviço. Precisava ferir a vítima? Precisava tirar a vida da vítima? Claro que não. Mas assim como o diabo, há muitos ladrões que não querem apenas tirar o nosso pertence material, seja um celular, seja uma bolsa, seja uma carteira, seja um cartão de crédito. Eles querem também tirar a nossa vida, eles querem também tirar a nossa honra. Para esse tipo de ladrão, que age com violência, a lei de Moisés foi bem clara e ela determinou a pena de morte. É dente por dente, olho por olho. Quem tirar a vida de alguém, com a sua vida pagará. Esse é o tratamento de Deus para com o latrocínio, goste ou não de ouvir. Mas a Bíblia também reconhece o furto sem violência. Foi o que Judas Iscariotes, o grande político do Novo Testamento, praticava enquanto estava com Jesus. Ora, ele, Judas, disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Ele nunca foi um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, mas ele foi um político infiltrado. Ele se utilizava dos pobres para o seu enriquecimento ilícito. É o famoso crime do colarinho branco. Concluindo então, você e eu diríamos, e eu digo com toda convicção, o novo coronavírus veio da China. Eu não disse que veio do povo chinês, que é um povo maravilhoso, amém, irmãos? Veio da China. E eu creio também que veio de um laboratório chinês.
mas o mundo inteiro, incluindo o Brasil, tem culpa por esta pandemia, pois Deus está nos julgando pelos pecados de homicídios, farmacopeia, e este pecado está à vista nos dias de hoje, prostituição e furtos. E, infelizmente, a igreja também está incluída aqui. Mas eu estou aqui para lhes dizer que o pior ainda está por vir. Nós ainda não vimos o pior e pela graça de Deus não vamos ver. Mas o pior ainda está por vir e esse mundo perdido precisa saber. Eu creio que um dos efeitos desta pandemia é criar em nós, pastores, em mim mais ainda, o desejo de pregar sobre profecias. Falar sobre a doutrina das últimas coisas. Alertar o mundo sobre o que há de vir. Pregar uma mensagem como esta, a respeito da sexta, da quinta trombeta. Se você não gostou da experiência que teve e está tendo durante esta pandemia, se você não gostou do isolamento social, da quarentena, hashtag fique em casa, se você não gosta de usar máscara, se você não gosta de ficar saturando a pele das suas mãos com álcool gel, se você não gosta de se afastar das pessoas, não poder abraçar mais, não poder beijar mais, se você não gosta do que você tem visto nesses últimos dias, a perda de direitos individuais, com certeza, você então não irá gostar da grande tribulação. Você não vai gostar do período da grande tribulação. E a boa notícia é que você não precisa fazer parte deste período. Você não teve opção a respeito desta pandemia do novo coronavírus, mas você tem opção a respeito da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra para provar, para tentar os homens que habitam sobre a Terra. Como que você pode fazer para garantir que não fará parte da grande tribulação? Você precisa guardar a palavra de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Há 5 meses, eu disse para os irmãos de Goiânia, para os irmãos de Ribeirão Preto e irmãos de tantos outros lugares que estavam nos acompanhando online. Nós prometemos explicar tudo, analisar tudo e responder tudo do ponto de vista bíblico. Nós queremos guardar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E veja a promessa maravilhosa que Jesus Cristo mesmo fez para a igreja que guarda, que pratica a palavra dele. E eu termino com este texto maravilhoso, com esta promessa maravilhosa. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, e haja paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ele prometeu nos guardar desta hora. Amém, irmãos? Mas nós precisamos guardar a palavra dele. Quantos de vocês podem me dizer, aqui na igreja, bem como em sua casa neste momento: pastor, eu tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta que se Jesus Cristo voltasse hoje através do arrebatamento, eu subiria. Se você não tem certeza, é porque você ainda não é salvo, mas você pode ser salvo. Como? Faça uma oração, aceitando e recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados.
Ele pagou por todos os seus pecados. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Deus, o Pai, aceita o pagamento do Filho no lugar do seu. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor neste momento e você será salvo. Filhos de Deus, fujam do pecado. Fujam do pecado de homicídio. Fujam do pecado de feitiçaria, de idolatria. Nunca coloque a sua fé, a sua esperança no homem, sempre em Deus. Fujam do pecado de furto e fujam da prostituição. Se você precisa e deseja ser salvo, nesta noite, feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Peça a Jesus para te perdoar e para te salvar neste momento.